Boa tarde, internautas. Eu estou aqui com o Adilson Araújo. Ele é o presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que é uma central que tem uma participação importante no cenário político do país. Ela foi fundada no final de 2007. Eu participei do núcleo fundador, Adilson, da CTB. Fui um dos criadores aí da CTB. Boa tarde, Adilson. Seja bem-vindo aqui ao outro lado da notícia. Boa tarde. Boa tarde, Bertolino. Outro lado da notícia. É sempre importante ocupar, ainda que minimamente, o espaço da blogosfera. Estamos aqui à disposição. Você foi do grupo de fundação, eu diria assim, você foi do momento áureo, do bom momento da CTB. Agora é só tempestade. É verdade. As vacas gordas e as vacas magras, né? Podemos dizer assim. Mas, Adilson, vamos falar aqui um pouco dessa medida provisória 936. O que você achou dessa medida provisória? Ela é uma reedição daquela outra MP da morte do Bolsonaro? O Bertolino, aqueles que assistem aqui o outro lado da notícia, o programa já diz tudo. Tem o outro lado da notícia, né? Eu tenho dito assim, quando o governo Bolsonaro não se dá por satisfeito, ele inventa. Então, assim, ele tentaram reinventar a MP 927 para pior, né? E, assim, é um acúmulo de maldades, né? Porque se não bastasse as contras-reformas, porque no fundamental o direito constitucional do trabalho, os direitos assistidos pela CLT, bem como pela Constituição Federal, vêm sendo dilapidados, né? A prevalência de toda uma política que se gestou pós o golpe que subtraiu o mandato da presidenta Dilma, ensaia, assim, um conjunto de medidas que eu diria assim, tudo leva a crer que as doses direcionadas ao trabalhador é para tirar o couro, né? Então, assim, você sabe, você me acompanhando, que existia ali no interior do Congresso um debate que antecede a MP 927, que era a MP 905 da Carteira de Trabalho Verde e Amarelo. Com o advento da pandemia, se construía ali um acordo para que o governo não encaminhasse esse projeto, que esse projeto nada mais era do que um instituto, na forma da lei, do trabalho análogo à escravidão. Veio a pandemia, o governo utiliza do expediente como medida para enfrentar a crise do coronavírus. Primeiro, aquela cesta de 147 bilhões, grande parte dela utilizando recursos provenientes da poupança do trabalhador, dinheiro do FGTS, da Previdência, do INSS, do abono salarial, do PIS/PASEP, até mesmo do seguro DPVAT, né? Ou seja, quando se criava uma expectativa, o governo agora pode mexer na emenda constitucional 95, o governo pode utilizar contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, utilizar o dinheiro das lotéricas, taxar lucros e dividendos. Nada disso o governo fez. Usou a mesma lógica que é a lógica do Paulo Guedes, né? Economizar em quem ganha menos, os que mais necessitam. Eles fazem isso, né? No primeiro momento. Aí, no segundo momento, eles reduzem o compulsório dos bancos, libera o Conselho Monetário Nacional 68 bilhões de crédito por bancos, né? Se não bastasse isso, logo adiante, disse assim, os bancos não podem quebrar. Na crise, se tem um segmento que não pode quebrar, são os bancos. Aí ele
garante um lastro, né? 2008 foi de 3% do PIB, agora 17%. 1 trilhão e 200 bilhões. Eu estou falando isso para a gente chegar na medida, né? Mas, ainda assim, o que a gente observa é que o governo, ele, no fundamental, o que ele está querendo fazer? Qual é a engenharia do laboratório do posto Ipiranga? Né? O Paulo Guedes. Esse posto de mediocridade no que se trata de economia. Né? É exatamente fazer com que o trabalhador pague o pato mais uma vez. Ou seja, o trabalhador, né, tá às vésperas, muito perto de pagar o pato ao quadrado. Né? Não é mais o pato de Paulo Scaff, que agora ele vai pagar com a vida. Porque é isso que se faz, ou seja, a MP 927 ela já era uma CINT, ela trazia ali no seu artigo 18 a prerrogativa, a possibilidade de subtrair o salário do trabalhador por 4 meses. Houve uma pressão, Bolsonaro recua, mas mantém naquela mesma MP o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que é o instituto do acordo individual. Imaginem vocês, o trabalhador chegar para aquele mau empregador, aquela persona não grata, o dono da van. Olha, eu vim aqui para negociar o meu salário. Você já imaginou? Então, a MP ela entrega, né, ao patrão o chicote, porque se o ditado sempre prevaleceu, não vai ser agora que vai mudar. A corda vai partir do lado mais fraco. E ao instituir a 936, ou seja, a maldade possível que o Bolsonaro não conseguiu encontrar, ele refaz, né, de forma a legitimar, né, assim, um conjunto de medidas que vão levar o trabalhador ao fundo do poço. Né? É lamentável que, se tudo isso, né, receber o aval do Congresso Nacional, só vai nos restar lutar pelo seguro caixão, porque o extrato da medida provisória, em síntese, né, é a sepultura do trabalhador. Né? O mundo todo aponta que o caminho é o isolamento social. Né? O Tedros Adhanom diz que a medida mais eficaz, a medida mais eficiente, a medida mais efetiva para retomar a atividade econômica é destruir o vírus, é atacar o vírus. Né? Aqui no Brasil, diferente da lógica prevalente na maioria dos países, né? A Inglaterra, por exemplo, preservou 80% do salário. Aqui, o governo quer matar o trabalhador. Corta salário, demite. Aliás, antes da MP, os sindicatos estavam negociando. Os sindicatos estavam a negociar banco de horas, algumas categorias, férias coletivas, segurando o quê? Emprego, salário e uma certa estabilidade, né? O layoff, ou seja, buscando um mecanismo dentro do pacto possível a partir da negociação, né? Sobre a prevalência do que foi negociado. Né? Você tem muita coisa assistida, alcançada por acordo e convenções coletivas. Veja você que, mesmo no calor dessa crise, a Ford fez um acordo para 4 anos, garantindo estabilidade, uma multinacional norte-americana que está sofrendo. Aliás, hoje é o epicentro do coronavírus. Agora, então, tem um detalhe. Assim, o que fazer? Tem um detalhe, Adilson, que também acho que é bom considerar, que a MP tira a assistência jurídica do trabalhador, tira o sindicato, quer dizer, equivale ao trabalhador entrar na selva para caçar o tigre, tira essa espingarda dele aqui, porque ele vai ter que negociar com o tigre, né? Mais ou menos assim. É outro absurdo, Não, com crime, né? certeza. A MP, ela pega o trabalhador e joga na cova dos leões. Como eu falava, né? Se os sindicatos estavam buscando, a partir do diálogo, pactuar alguns entendimentos, veja você, um preposto
de microempresas, empresas com até 10 funcionários, de uma cidade do interior da Bahia, nos procurou para dizer o seguinte: olha, eu tenho uma MP, a MP ela dá base para mim cortar salário ou até demitir. Só que o momento é tão crítico que eu não quero fazer isso. O que eu quero? Eu quero garantir estabilidade para os trabalhadores. Contudo, quero ver da possibilidade da gente discutir banco de horas, férias coletivas e a possibilidade de reduzir jornada e reduzir salário, que é previsto na Constituição em momentos de crise. É claro que sobre a égide constitucional, a medida ela fere a Constituição literalmente, porque ela quebra o pressuposto da irredutibilidade do salário. Então, ela não afronta a Constituição, né? O artigo 7º, ou seja, ela colide com a base social mais importante da nossa Constituição, que está ancorada no artigo 6º, né? Que são dos direitos sociais, direito à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, a uma renda mínima, né? Mas ela quebra a MP, ela anula os preceitos da Organização Internacional do Trabalho e os direitos constitucionais da República Federativa do Brasil. Literalmente, né? Porque você permite a rejeição dos acordos, você permite o acordo individualizado entre patrão e empregado, né? Não há nenhuma perspectiva, porque o que o tempo, a racionalidade está indicando? É que essa crise vai passar, como toda e qualquer crise, né? O capitalismo já teve aí mais de uma centena de crises. Esse processo cíclico que vai levando a um certo esgotamento, a uma fadiga, né? E a prova maior é que um outro mundo socialista é possível, né? Se o Estado administrar bem a verba pública, né, e desconcentrar o lucro que está na mão de poucas pessoas, a gente resolve o problema da humanidade. Mas não há interesse, né? Aliás, as pandemias, elas são uma resultante da crise, né? A asfixia, por exemplo, do sistema de seguridade social levou com que vários países, ao assistir à crescente vulnerabilidade, à miséria, né, à falta de perspectiva, tiveram que rever, né, o conceito de seguridade social, segundo a OIT, e atribuir algum mecanismo que buscasse responder à necessidade da garantia do seguro social, da assistência social e da saúde. Ou seja, esses são elementos fundamentais, né? Mesmo no capitalismo, ou seja, o capitalismo ele sobrevive necessitando também, né, do Estado, frontalmente. Sem Estado, né, o capitalismo ele sucumbe, né? Porque a possibilidade de retomar em outro patamar, em outra escala, ela vai depender muito do nosso Estado. É claro que a gente tem o Bolsonaro. Do Bolsonaro a gente não pode esperar muita coisa. Mas o exercício vai indicando que a gente vai precisar unir o nosso time, né? Adilson, tem um outro detalhe. Você é bancário, né? A sua origem foi presidente do Sindicato dos Bancários. Então, você conhece razoavelmente bem o sistema financeiro. Os jornais estão dizendo aí hoje, você falou na sua primeira intervenção agora, que tem esse problema do 1,2 trilhão de reais. Os jornais estão dizendo hoje que esse dinheiro, que o próprio Paulo Guedes teria dito que esse dinheiro está empossado. A gente sabe que teve a crise financeira de 2007, 2008, que o Estado comprou os títulos, o subprime. Ou seja, não há nenhuma garantia de que esse dinheiro, essa liquidez do Banco Central saia de lá, dinheiro público, garante a liquidez para os bancos e esse dinheiro chega para as empresas. Esse é outro problema grave aí que a MP omite, quer dizer, o auxílio, sobretudo às micros, médias e pequenas empresas, deveria ser prioridade nesse momento. Como é que você vê isso? Não, eu não tenho dúvida, né? Há uma ciranda muito evidente, né? Ou seja, a opção por uma política de realinhamento com os Estados Unidos, de uma economia, né, do ponto de vista macroeconômico,
sublinhada, subordinada aos interesses do rentismo, vai beneficiando esse escândalo, né? Os bancos, do ponto de vista dos setores econômicos, seriam os últimos a receber alguma sinalização de ajuda por parte do Estado. Por quê? Os bancos alcançaram uma alta lucratividade o ano passado, né? Somaram mais de 80 bilhões de lucros. Os bancos juntos tiveram um ganho superior a 17%, e os 5 maiores, um aumento real, um ganho real acima de 30%. Então, assim, o governo, ele de alguma forma, ele se tornou refém, né, desse círculo que alimenta essa classe dominante que não abre mão, né, de continuar rico e lucrar mais ainda com a crise, né, o que é fato, né? É na crise que você concentra mais capital, as empresas se fundem e aumenta a sua lucratividade, infelizmente, enquanto o povo vai pagando um preço. Por outro lado, é isso. Antecede a crise, né? Antes mesmo da crise, a gente já verificava um dado muito ruim, diria até trágico, né? Um processo de longo prazo de declínio da produção industrial, né? A chamada desindustrialização. Uma coisa vinha de alguma forma roubando, né, a imprensa, seja ela televisiva, seja ela escrita, através dos diversos periódicos, que ensaiava assim um otimismo que eu considero e sempre tenho dito, tudo isso que vem sendo dito pelos industriários brasileiros, em grande parte, em grande medida, sobretudo Fiesp e CNI, é falso otimismo. E não deu outra. O Brasil fechou com um PIBinho de 1,1, né? E com esse contingenciamento, né? O garrote da emenda constitucional 95, a falta de indicativos de uma política de perspectiva votacionada a desenvolver força produtiva, né? A coisa mais escandalosa é que a gente tem petróleo em abundância e a gente pega o nosso petróleo bruto, óleo cru, e manda os Estados Unidos refinar. Agora, conversando com o pessoal nosso do setor petróleo, o pessoal disse o seguinte: olha, a Petrobras está indicando a paralisação da produção e está importando o gás. O gás. Quer dizer, está faltando o gás para o povo comprar. Ou seja, se nós temos petróleo em abundância e podemos dar continuidade à produção, salvaguardar a saúde e a segurança, né? Tudo que o Brasil poderia fazer nesse momento era ofertar o gás de cozinha mais barato, a gasolina mais barato, o óleo diesel mais barato, enfim, a gente fica refém, né, de uma imposição do mercado externo que dita as regras e, infelizmente, o Bolsonaro faz a opção de seguir sendo o ventríloco do papagaio do Olavo de Carvalho, né? É verdade. Agora, Adilson, a tramitação dessa MP, eu estive conversando com Orlando Silva, deputado federal do PCdoB, no sábado. Ele estava dizendo que a ideia era dar celeridade, acelerar a tramitação dessa emenda, que eles iam apresentar outro substitutivo. Enfim, tinha toda uma movimentação que seria retomada agora, que seria iniciada agora nessa semana. Como é que o movimento sindical está acompanhando isso? As centrais sindicais, de uma maneira geral? Ô, Betolino, vamos à luta, ao trato do problema. Nós vivemos um momento difícil, um momento crítico. Diria, nós nos encontramos diante de uma encruzilhada. Diria que numa encruzilhada jamais assistida, pelo menos no meu tempo de existência, nesses 52 anos de vida. Eu não vivi momento de tão severa pandemia, como foi aquela há 102 anos atrás, a gripe espanhola, mas estou passando por essa, né? E
considero que as dificuldades elas são gigantescas, muito decorrente também de que Caiu um pouquinho o áudio do Adilson. adverso, né? Mais de 40 milhões de trabalhadores da informalidade, né? 24 milhões por conta própria. Então, você tinha um certo esfacelamento, né? Na relação de trabalho, terceirização irrestrita e generalizada, o fenômeno da uberização, as jornadas superior ao dobro da jornada reivindicada no século XIX, século XX, quando uniu classe trabalhadora ali em torno da bandeira de 8 horas. Então, assim, nós estamos diante de um momento muito complicado. Agora, sim, nós estamos no terreno do ambiente virtual, onde muita coisa que a gente não sabia, né, ou tinha pouco conhecimento, a gente está passando a conhecer agora, dessa forma, dessa maneira. Porque até então a gente investia pouco ou quase nada em TI, né, em redes sociais. Assim, nós pagamos um preço caro não ter feito a reforma das comunicações. Isso ficou lá atrás, né, acumulando força, um processo novo. Jamais poderemos perder a oportunidade de criar regras onde o financiamento possa chegar ao grande, mas que ele chegue também ao médio e, sobretudo, ao pequeno, que é esse que fomenta, que alimenta, esse que faz a contrapartida e muitas vezes leva a informação correta, né? Diferente do fake news patrocinado que destila ódio, né, preconceito e promove, usa do expediente da mentira repetida várias vezes para se transformar em verdade. Mas, assim, no terreno do Congresso, que é o terreno possível, nós temos que atuar. E nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Agora, a gente precisa, né, ter ciência e saber como é que a gente vai trabalhar, né? Localizando, por exemplo, a primeira medida. O que queria o Bolsonaro? O Bolsonaro e o Paulo Guedes queria enfiar a goela abaixo uma renda básica emergencial de R$200. Demandou um esforço, e foi muito bom o Orlando poder ter relatado, parabéns ao desempenho dele e de outros líderes, né? Líderes do PCdoB, do Campo Democrático Popular, que atuaram e que souberam também medir que nesse estágio crítico, né, tudo que menos poderia existir era uma certa polarização entre esquerda e direita, né? No terreno, no limite do impossível hoje, né, fazer política, né, é a arte da guerra. Então, assim, nós não vamos conseguir tudo, mas na MP do emprego nós temos que fazer sinalizações. Por exemplo, a Argentina em condições piores, mais adversas, garantiu 2 meses de estabilidade. Não seria, talvez, equilibrar, por exemplo, a MP da microempresa, ela prevê um aporte de 40 bilhões e libera até 2 salários, né? Nessa condição, está estabelecido que a empresa que acessar o recurso, ela vai ter que garantir a estabilidade por 2 meses. Eu penso que esse é o caminho, né? Ainda hoje, o Dória prorrogou o isolamento para o dia 22 de abril. Então, assim, são 30, 60 dias que serão muito críticos e que vão desenhar mais ou menos o cenário. Eu acho que se a gente salvaguarda, né, ao ponto que a gente vai resolvendo o problema da atividade econômica, porque, evidentemente, se você não garantir o suporte, né, é claro, não seria correto, né, você criar rubrica para garantir isenção, desoneração, empréstimo, linha de crédito, financiamento, tudo para as empresas e não salvaguardar, não ter contrapartida, pelo menos para garantir, né, que esse efetivo, são poucos os trabalhadores formalizados, nós temos 33 milhões de brasileiros assistidos pela CLT, de uma força de trabalho de mais de 90 milhões, ou seja, grande parte desses trabalhadores que hoje estão sem desenvolver a contento a sua atividade vão ter que ser assistidos pelos R$600.
Então, assim, seria razoável que o governo pudesse indicar, e é o que a gente vai tentar pactuar. Eu acho que é esse esforço. Ademais, é garantir salário e renda, porque também é o seguinte, como é que nós vamos discutir, e aí já considero que a gente avança, porque hoje o que as centrais estão objetivando, discutindo já, no sentido de indicar? É que a crise vai passar. E precisamos de uma previsibilidade. O que seria essa previsibilidade? É que a gente precisa estabelecer um diálogo com gestores públicos, apontar para o Congresso Nacional e para o governo na necessidade de um plano. Que plano é isso? Um planejamento capaz de responder à necessidade da retomada gradativa e segura. Então, assim, se a gente desemprega todo mundo, se a gente subtrai o salário de todo mundo, como é que a gente volta mais lá na frente? Aí nós vamos ter que cavar sepultura, e não acho que é isso que o país deve sinalizar. O que a gente precisa sinalizar é que sim, talvez seja esse o melhor momento para a gente indicar de que a superação da crise passa, sobretudo, pela centralidade que deve ganhar o pós-crise do debate acerca de um novo projeto de desenvolvimento que destine centralidade e atenção especial a essa retomada, e o país tem condições favoráveis suficientes para desenvolver muita força produtiva para botar essa máquina para girar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ver o nosso povo feliz, né? Que todo mundo quer ser feliz. Muito bem, Adilson, é isso aí. Tá bom, Adilson, eu queria agradecer imensamente aí a tua atenção. Sei que você está com os dias corridos, os horários apertados. Agradecer muito a sua gentileza de atender o meu pedido para essa entrevista. Espero contar com você em outras ocasiões, aqui para a gente continuar batendo papo. É isso aí, gostei, agradeço também. O outro lado da notícia é sempre uma coisa boa, né? Eu diria assim, eu tenho sempre utilizado nos meus espaços de diálogo, né? A gente pode até não perceber, mas o sindicato faz parte da nossa vida, né? Quando a gente precisa, sobretudo num momento complexo como esse, de um tratamento específico, né? O nosso posto Ipiranga é o Sistema Único de Saúde. Por isso, mais SUS, menos coronavírus. Na hora que o bicho pega também, que o patrão quer impor, né? Aumento da jornada, redução do salário, subtrair os direitos da convenção, rasgar a Constituição, o nosso posto Ipiranga também é o sindicato. É por isso que nós temos que caminhar junto e efetivamente lutar por um Brasil mais humano e menos desigual. Obrigado. Valeu, Bertolini. Abração. Tá. Tchau, tchau.